Boa noite, irmãos. É uma alegria, mais uma noite, podermos louvar ao Senhor. Estou vendo várias pessoas aqui nos visitando. Eu queria agradecer a presença de cada uma delas. Se você está aqui, com certeza é porque você é especial. E se alguém te convidou, demonstra isso, que você é especial para essa pessoa. Irmãos, eu tenho alguns avisos, eu não quero depois fazer esses avisos para não quebrar aí a ordem do culto. Só para avisar rapidamente, eu peço atenção dos irmãos. Na terça-feira à noite, os dois grupos de discipulado vão funcionar normalmente. O meu grupo vai estar com o Sérgio aqui na igreja, fazendo a correção da lição 3. Vocês precisam estar aqui. E o grupo do Paulo, do pastor Paulo, vai estar lá na casa do Tuninho com o Yuri. Tá bom? 7h30, os dois grupos. A programação dos adolescentes essa semana não será sábado, será sexta-feira. O pessoal vai aproveitar aí o feriado também, tá? Então, sexta-feira no Célio às 18 horas, não é isso, pastor? E dos jovens no sábado lá na casa do Lira, tá bom? Então, você também, mesmo que você não faça parte desse grupo, você já está convidado para qualquer um que você quiser entrar, você pode vir. Tá bom? Pessoal, hoje nós temos também o privilégio de ter um tempo para a gente poder orar ao Senhor. Diga a Ele por que você está aqui. Diga a Ele qual é o teu desejo de estar aqui nesse local. Diga a Ele que você o ama, que você quer adorá-lo. Vamos fazer isso ao som da música. Vamos, ao escutarmos essa música, colocarmos nosso pensamento no Senhor.
Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, na tua soberania, nos trouxe até aqui nessa noite. Ó Deus, que possamos sair daqui diferentes, modificados, melhorados pelo Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmão, vou pedir para que você se coloque de pé e cumprimente a pessoa que está do seu lado. Dê uma boa noite. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite também àqueles que nos visitam. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Hoje é um dia de grande alegria pra gente, porque nós relembramos que os nossos pecados foram levados naquela cruz e que por meio da ressurreição de Cristo nós podemos ter uma esperança. A esperança de que, mesmo que a gente morra, um dia viveremos pela eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o nosso Deus, que de graça, nos oferece a salvação. Basta crer nele, basta se arrepender dos seus pecados. Nós vamos cantar isso agora, relembrar isso, que Cristo é quem tem poder para salvar e que ele venceu a morte, e por isso nós temos esperança, por isso nós estamos alegres hoje. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita mesmo nós sendo pecadores. Ele aceita quando nós nos arrependemos e cremos e confiamos totalmente na salvação que Ele dá. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo.
mundo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém, glórias a Deus por isso. Irmãos, nós vamos cantar mais uma música que nos lembra da ressurreição de Cristo. E nessa música você que trouxe sua oferta, seu dízimo, pode trazer aqui à frente ao gasofilácio. Esse momento é para aqueles que já são crentes, ok? Então, se você está nos visitando aqui hoje, você não precisa participar desse momento. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Som. Irmãos, nós vamos começar a apresentação da cantata agora. O nome da cantata tem como título Soberano Rei. A Páscoa é uma data, uma das festas cristãs que mais deveriam ser relembradas, às vezes até mais do que o Natal. Porque o Natal nós lembramos do início, como o Senhor Jesus Cristo veio. Mas nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo veio para servir de sacrifício para a humanidade. Ele veio justamente para morrer, para que ele demonstrasse a sua paixão pela humanidade, pelo ser humano. E essa soberania de Deus nós vamos estar cantando agora. Gostaria de fazer uma oração. E logo em seguida, então, nós vamos participar de um culto ao Senhor. Não é apenas uma apresentação artística. A gente fica muito feliz. Eu estou muito feliz em ter aqui uma orquestra, ouvindo música de qualidade. Não é só bom espiritualmente, mas culturalmente também é muito bom. Mas o nosso foco é o Senhor Jesus. Nós queremos glorificá-lo. E essa cantata é para glorificar a história dele, o que ele fez por nós. Esse é o nosso foco principal. Então vamos orar e sem mais delongas nós vamos à cantata Soberano Rei. Senhor, obrigado, porque o Senhor na tua soberania se lembrou de nós e mandou o teu Filho para nós. Senhor, agora fala conosco através do coral, através das músicas, através de cada parte, que o seu nome seja glorificado e que as nossas vidas sejam transformadas. Muito obrigado, Senhor, e é no nome de Jesus que oramos. Amém.
Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Estrangeiros reconstruirão seus muros, e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações, com seus reis e seu séquito. Prepare o caminho do Senhor, hosana ao filho de Davi, que tudo regerá.
Quando Jesus entrou em Jerusalém, no dia em que chamamos de Domingo de Ramos, uma multidão eufórica por causa dos seus milagres poderosos o cercava e o saudava. Por causa de seus ensinamentos surpreendentes e especialmente porque ele ressuscitou seu amigo Lázaro dos mortos. Antes da vinda de Jesus, João Batista pregou poderosamente no deserto, trazendo toda a nação de Israel ao arrependimento, com a promessa de que o reino dos céus estava próximo. O tempo destinado havia chegado, o caminho do Senhor havia de ser preparado. Seu Messias, ou melhor, o verdadeiro rei de Israel, estava a caminho. Mas a euforia e a ignorância foram misturadas com a incerteza se ele era o rei, o Filho do Altíssimo, o que ele é, o que ele fará e o que ele espera de nós. Jesus certamente cumpriu todas as promessas de um libertador. Ele curou os enfermos, alimentou um exército com 5 pães e 2 peixes, ressuscitou Lázaro e fez tantos outros milagres. Mas desde o início,
Eles eram um povo dividido. Alguns o receberam de bom grado, outros tiveram dúvidas. Jesus não era apenas o que eles esperavam, era muito familiar, comum e humilde demais para ser um rei. Alguns o rejeitavam abertamente, dizendo: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e outros pecadores? Outros diziam: se o Messias vier, ele fará mais milagres do que este homem. Muitos estavam experimentando o que o profeta Isaías havia escrito sobre o Messias. Como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. No dia em que Jesus foi apanhado e torturado, os discípulos não queriam ir a Jerusalém. Eles também não esperavam que Jesus fosse se entregar tão fácil, sem lutar, principalmente depois de sua entrada triunfal na cidade, onde toda aquela multidão o aclamou como um rei, gritando: Hosana! Quando o viram ser traído, julgado injustamente e condenado à morte, tudo em que eles acreditavam passou da crença para a descrença. Eles simplesmente não entendiam se ele era um rei. Onde estava o esplendor de tal honra? Ou melhor, onde estava a autoridade e a soberania de um rei? A festa do teu lar e o fulgor das vestes tão brilhantes, quem deixaria o céu e o seu trono para escolher a que sofrer?
Eles não entenderam que era necessário Jesus absorver o pecado do mundo e em seguida revelar a sua glória. Tudo o que podiam fazer era confiar no que ele disse e segui-lo. Eles não sabiam que, estando com Jesus em suas horas finais de vida, passariam a ser testemunhas, para testemunhar ao mundo sobre o maior evento da história da humanidade. Esse evento também mudaria radicalmente suas vidas. Jesus se entregou por eles e se entregou por nós. Tomou sobre si as minhas e as suas iniquidades. Naquele dia, durante a morte de Jesus, os discípulos entenderam o que significa chamá-lo de Senhor e Rei. Nossa dor carregou, graças a Deus, sim, para os céus, e aos céus nos levará o soberano Deus. Infindável é o seu amor, o seu reino é para sempre. Os céus, meu coração, o soberano Rei ressurgiu, vivo está, e hoje eu salvo estou, viverei só para cantar ao soberano Rei. Só pra cantar ao soberano Rei, ao Havia muitas suposições sobre o rei que viria. Muitas profecias previam a vinda do Messias, mas este mistério seria revelado por Deus no momento certo. Jesus veio a primeira vez
para livrar do pecado o servo sofredor. Mas em sua segunda vinda, ele é o Cristo exaltado, que vem em grande glória e poder para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas como acreditar nisso, se já fazia 3 dias que Jesus estava morto? Não há uma maneira de expressar o que os discípulos sentiam naqueles dias, mas com certeza seus piores medos e torturas se tornaram alegria na mais bela manhã de todos os tempos. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso.
Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Exaltemos o seu nome, adoremos nosso Rei.
é Deus de maravilhas, água para sede e não deixar o céu ser. Para sempre,
Você deve estar com vontade de aplaudir o Senhor nesse momento. Vamos dar uma salva de palmas para Ele. No microfone. Alô. Aí. Queria compartilhar rapidamente um texto com os irmãos, está lá em Hebreus. Fala um pouco do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Na época da Páscoa, o cordeiro era morto. E essa tradição começou ainda lá no Egito, quando Deus ele falou que todos os primogênitos morreriam. Mas aquelas casas onde alguém pegasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais das portas, onde o sangue do cordeiro tivesse, ali não haveria morte. E isso realmente aconteceu. Onde o anjo viu o sangue, ele passou. Onde ele não viu o sangue, ele entrou e ali levou a vida dos primogênitos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele que foi o sacrifício. João Batista, quando começou seu ministério, ele olhando para o Senhor Jesus Cristo, aponta para Ele e diz: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo seria o sacrifício perfeito, seria aquele que poderia realmente nos substituir de uma forma completa, de uma forma perfeita. E o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, esse sacrifício que Páscoa após Páscoa nós relembramos, do Senhor carregando uma cruz que não era dele, tendo sobre a sua cabeça uma coroa que não era para ele, sendo machucado como ele não deveria ser, injustamente, inocentemente levado à morte. Essa é a história que nós temos que lembrar sobre a Páscoa, que o Senhor Jesus Cristo promoveu um sacrifício para pagar o preço do pecado da humanidade. Por causa do sacrifício de Jesus, o Senhor aceita Ele como sacrifício e declara que todos aqueles que vão até Ele, humilhados, pedindo perdão pelos seus pecados, são perdoados. Portanto, depois do Senhor Jesus Cristo, depois da cruz, depois da sua ressurreição, todos aqueles que chegam até Deus e fazem um pacto com Ele de obediência, se tornam filhos de Deus. Hebreus capítulo 10, coloca que o Senhor Jesus Cristo, além de Cordeiro, também se tornou sumo sacerdote. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, versículo 11, e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Ele está lembrando que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles iam lá dia após dia, levando os sacrifícios, os cordeirinhos mesmos, mortos, iam lá e sabiam que aquele cordeiro era insuficiente. Mas aquela pessoa que fazia isso, estava exercendo a sua fé, lembrando que um dia Deus providenciaria para si mesmo um cordeiro perfeito que seria suficiente para cobrir o pecado de todo mundo. Jesus, porém, versículo 12, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O Senhor Jesus Cristo, Ele apresenta sacrifício, Ele se dá de uma vez por todas, não haverá outro sacrifício, não precisamos de outro sacrifício, o sacrifício de Jesus foi completo lá para nós na cruz. Tem gente que ainda está esperando outro sacrifício. Tem gente que ainda está esperando que a obra de Jesus seja completa. A obra de Jesus já foi completa na cruz. E agora Ele está aguardando no céu o desfecho, o cumprimento das repercussões da sua obra. Ele diz lá, repete a ideia: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.
Todos aqueles que vão até o Senhor Jesus Cristo, Ele aperfeiçoa, Ele trata, Ele modifica, Ele concede dons, Ele concede o teu Santo Espírito, Ele dá vida eterna. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez isso, quando logo depois Ele nos concede o Santo Espírito dEle, para que nós possamos viver a vida que Ele gostaria que nós vivêssemos. Ele também diz, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha que promessa linda. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele provê sacrifício, quando Ele se torna sacrifício por nós, Ele nos promete que nos aperfeiçoaria. Se nós chegarmos para o Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou um pecador, eu preciso do seu perdão, eu preciso que o seu sacrifício cubra a minha vida. O Senhor, Ele nos aceita, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos concede o Espírito, e Ele também nos promete perdão absoluto e eterno. Ele diz, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Que promessa preciosa Deus nos faz. Meu amigo, Ele vai dizer, ora, onde há remissão desses que chegam para Jesus dessa forma, já não há oferta pelo pecado. Por isso, irmãos, nós não temos um altar aqui na igreja. Nós temos um púlpito, talvez esse aqui. Mas nós não precisamos mais altar. Altar é o lugar onde eu faço um sacrifício. Altar é onde eu tenho que sacrificar alguma coisa. Isso é um altar. Nós não precisamos mais de altar, porque o Senhor Jesus Cristo já fez o sacrifício necessário. E por isso, na era que nós vivemos, se nós formos até Jesus, o sacrifício dele nos basta. Nós não precisamos de outro, só o que ele fez por nós. Por isso, gente, tem tantas religiões, tem tantas igrejas tentando fazer com que as pessoas façam seus sacrifícios, paguem a sua entrada no céu. Vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo outro. O Senhor Jesus Cristo falou, não! Eu já me sacrifiquei, eu sou o sacrifício, eu sou o cordeiro. A minha morte é suficiente para toda a humanidade. O perdão de Jesus é suficiente para todos, mas ele será eficiente para aqueles que chegam e pedem o perdão dele. Meus irmãos, essa é a verdadeira história da Páscoa. Um Deus perfeito. E o coro cantou isso, que viveu, que tinha glória do céu para toda a eternidade. Ele troca da sua glória e vem se tornar homem e vem morrer por nós. Essa é a história da Páscoa. O que eu e você precisamos fazer, se você não fez ainda, é chegar diante de Deus, humilhado na presença dele, e dizer, Senhor, eu entendo que sou um pecador, eu entendo que eu estou condenado, eu entendo que nenhum sacrifício meu é suficiente, mas eu entendi que quando o Senhor morreu na cruz, o sacrifício do Senhor foi aceito por Deus. E ó Deus, valendo-me do teu sacrifício, eu chego na tua presença, peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor me aceite como filho. A Bíblia diz que aqueles que chegam dessa forma para o Senhor, os seus pecados são perdoados e Deus nunca mais se lembrará deles. Meus irmãos, essa é a promessa do Senhor, mas ela não para aí. Eu acho muito especial nessa cantata, porque ela não mostra apenas o Senhor Jesus Cristo que veio, morreu e ressuscitou, mas ele nos lembra da promessa que um dia ele voltará para buscar a sua igreja, e todos os anjos e os remidos dirão e adorarão o Senhor. Meus irmãos, eu quero estar lá, eu vou estar lá naquele dia.
Porque um dia eu já cheguei para o Senhor, eu entendi que era pecador, eu clamei pelo seu perdão, eu confessei o meu pecado. E pela promessa que está na palavra de Deus, Ele me perdoou e me aceitou como filho. Deus me deu do Espírito Santo dele. E Ele pode fazer isso com todos nós, se já não fez isso na sua vida. Eu gostaria de te dar a oportunidade para você se posicionar. Você precisa tomar uma decisão diante dessa mensagem. Se você está disposto a abrir mão das suas tentativas de sacrifício, a abrir mão de talvez de tradições, ou de pessoas, ou de religiões, e ir para a verdadeira religião, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero desafiar você nessa noite, para que você abra mão de todas essas coisas e se agarre no sacrifício de Jesus, na sua morte e ressurreição. Que você, ao se agarrar nisso, diga: Senhor, eu confio nisso, eu te dou a minha vida, me faz o tipo de pessoa que o Senhor quer que eu seja, me aceite como filho do Senhor. Vamos abaixar nossas cabeças. Baixe sua cabeça nesse momento, tenha um tempo de reflexão. Talvez você precisa chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu nunca fiz isso, mas essa noite eu quero fazer. Eu entendi, Senhor, que eu sou um pecador, que o Senhor morreu para perdoar o meu pecado. Eu entendi que não existem sacrifícios suficientes para perdoar o meu pecado, só o sacrifício do Senhor Jesus. E eu quero te dar a oportunidade nessa noite, tomar a decisão de receber o Senhor Jesus como seu único Salvador, como seu único Deus, como o único Senhor e Mestre da sua vida. Talvez você nunca tomou essa decisão, e hoje você tem a oportunidade. Eu quero orar por você. Eu quero orar por aquelas pessoas que hoje, de uma forma especial, querem tomar essa decisão de entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e fazerem um pacto de dedicação exclusiva a Ele. Existe alguém aqui? Eu gostaria de orar por você. Se você quer tomar essa decisão hoje, só levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Só levantar uma de suas mãos. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Eu quero orar por você. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode abaixar, minha irmã. Mais alguém? 3 pessoas já tomaram essa decisão nessa noite. Amém. Mais alguém? Deus está te dando oportunidade hoje, meu irmão, de trocar a sua vida por uma vida eterna. Amém. Glória a Deus. Valeu, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? 5 pessoas já tomaram essa decisão hoje. Não deixa passar a oportunidade. Nós não sabemos quando nós vamos para o Senhor, ou quando Ele virá até aqui a nós. Toma essa decisão o mais rápido possível. Eu quero orar por você. Quero orar em favor de você. Quero orar junto com você. Vamos orar juntos, silenciosamente. Senhor, entendemos, Senhor, o que significa a sua morte na cruz. Entendemos, Senhor, que o Senhor morreu para nos perdoar, para pagar o preço do nosso pecado. Hoje, ó Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Eu quero pedir por esses irmãos que levantaram as suas mãos, que o Senhor os tome para si, que o Senhor os abençoe e frutifique essa decisão em cada um deles. Ó Deus, que eles abram mão, Senhor, de quem eles eram, e eles aceitem a nova vida que o Senhor tem para cada um deles. Eu quero te pedir também, em favor, Senhor, daqueles que estão com o coração endurecido, que o Senhor amoleça, que o Senhor salve, para a glória do Senhor. E pedimos também, Senhor, pelas nossas vidas, nós que já tomamos essa decisão, que possamos refletir esse relacionamento santo que temos com o Senhor. Pedimos a Tua graça e misericórdia, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu pedi para o coral cantar aquela música que o Derivaldo faz o solo, que é aquela música que todos os anjos estão cantando. E eu queria fazer um exercício com você, que você fechasse os seus olhos e se imaginasse lá. Nós vamos louvar o Senhor com essa música.
exaltemos o seu nome, adoremos nosso Rei. É Deus de maravilhas, água para a sede, e não deixar o servo ser. Que bênção, né, pessoal? Podemos louvar o Senhor, ser edificados, sair daqui diferentes. Meus irmãos, que a nossa vida seja uma vida de adoração a esse Deus que é todo poderoso e que há de vir. Que Ele nos encontre fazendo a vontade dEle. E assim a gente vai passar toda a eternidade com o Senhor. Meus irmãos, nós vamos ouvir. Eu primeiro gostaria de agradecer o pessoal que nos visitou. É uma honra para nós ter vocês aqui com a gente. Que Deus abençoe muito. Queria agradecer também. Existem várias pessoas nos assistindo pela internet. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Irmãos, com uma oração silenciosa nós vamos encerrar também ouvindo o pós-lúdio pela orquestra. Eu peço depois, quando terminar o pós-lúdio, o coral vai ficar aqui na frente, porque aí a gente vai tirar foto, tá? A foto que vai ser oficial do CD, do DVD. Então, você já fica aí na frente, tá bom? Não saia do lugar, tá bom? E depois vai dar tempo da gente receber o cumprimento do pessoal, tá bom? Com uma oração silenciosa, irmãos, estamos encerrados. Deus abençoe.
Som. Esqueci de agradecer, mas eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal que veio de Atibaia para nos ajudar. Estão contratados, pode vir sempre, todo domingo já. Já pode se mudar, a gente arruma. Gente, Deus abençoe.